O segredo silenciado da filosofia estoica. Não foi em um livro, nem em uma aula de filosofia, que esse conhecimento chegou até mim. Foi numa noite silenciosa, lendo os fragmentos esquecidos de um antigo manuscrito digitalizado. Palavras atribuídas a Epicteto, escritas como se fossem um aviso: o homem que aprende a comandar sua mente se liberta do império dos senhores do mundo. Isso me parou. Como assim, senhores do mundo? Não era essa parte que aparecia nos vídeos motivacionais, nas frases de Instagram ou nas camisas com estampas de Marco Aurélio. O estoicismo que nos vendem hoje é polido, suave, diluído. Mas a versão original não era assim. Era bruta, subversiva, praticamente perigosa. O que você está prestes a ouvir não é um roteiro com lições clichês sobre aceitar o destino. É uma revelação. Um mergulho em uma parte da filosofia estoica que foi silenciada, ocultada, escondida sob camadas de interpretações suaves para não incomodar. Porque um homem estoico de verdade é perigoso para um sistema que se alimenta de medo, ansiedade e dependência emocional. E talvez seja por isso que essa parte foi esquecida. O estoicismo original não servia para decorar a estante de coaches ou virar trilha sonora de vídeos inspiracionais. Ele era uma arma contra tudo que te aprisiona sem que você perceba: o medo do fracasso, o desejo por aprovação, a submissão disfarçada de ambição. Quando Epicteto falou em se libertar dos senhores do mundo, ele estava denunciando algo maior: a estrutura invisível que transforma a sua mente em cativeiro. E é sobre isso que vamos falar. Sobre o estoicismo que libertava escravos, que fazia imperadores chorarem sozinhos em seus quartos, que ensinava homens comuns a enfrentarem a morte com um sorriso. Este vídeo é sobre aquilo que eles não querem que você descubra, que a verdadeira liberdade começa quando você percebe que ninguém, absolutamente ninguém, pode controlar o que você decide pensar. A máquina invisível, como o sistema usa seus desejos contra você. Imagine um peixe que viveu toda a vida em um aquário. Para ele, as paredes de vidro são invisíveis. Ele nada de um lado para o outro, bate no limite e volta, sem nunca entender que está preso. Agora imagine que você é esse peixe. Desde pequeno te ensinaram o que deve querer, o que deve temer, o que significa ter sucesso. Mas ninguém te disse que tudo isso foi construído para te manter previsível, controlável, obediente. A filosofia estoica que foi silenciada sabia disso. Ela via a sociedade como uma engenhoca construída não para te libertar, mas para moldar cada pensamento seu. Os estoicos não estavam tentando apenas viver bem, eles estavam tentando escapar do aquário. Epicteto, por exemplo, era um escravo. Não metaforicamente. Literalmente. Ele sabia o que era ser comandado. E mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, ele ensinava que o único espaço de liberdade real estava dentro da mente. Se você controla suas emoções, suas reações, suas vontades, então ninguém mais pode te dominar. Só que isso é perigoso. Um homem assim não compra por impulso. Não vota com medo. Não se apaixona por promessas. Ele se torna incontrolável. E aqui entra o motivo pelo qual esse estoicismo foi deixado de lado, que ele desafia toda a estrutura de poder baseada em manipular o desejo humano. Marco Aurélio, um imperador que poderia ter tudo, escreveu em sua própria mão: você é escravo de tudo aquilo que deseja. Essa frase sozinha é um ataque direto ao sistema de consumo, à cultura do status, à política do medo. Por isso, os ensinamentos mais afiados foram limados, suavizados, transformados em frases bonitinhas. O estoicismo virou uma marionete da autoajuda. Mas a versão proibida ainda está aí, escondida nos livros originais, nas entrelinhas, nas palavras que poucos ousam citar. E se você continuar comigo, eu vou te mostrar mais. Os inimigos da liberdade, como identificar as correntes invisíveis. Você já se pegou com raiva por algo que não controla? Preocupado com a opinião de alguém que nem conhece? Inseguro por não ter o que os outros têm? Esses são sinais claros de que você está preso. Não fisicamente, mas emocionalmente. E é aí que a filosofia estoica proibida se torna uma chave.
Porque ela não diz apenas aceite o que não pode mudar. Ela diz e desconstrua o que te ensinaram a temer. A primeira corrente invisível é o desejo de reconhecimento. O sistema precisa que você busque aprovação de professores, chefes, seguidores, do algoritmo. Porque enquanto você buscar isso, estará vulnerável. Sêneca escreveu que enquanto esperares o aplauso dos outros, serás escravo de cada silêncio. A segunda corrente é o medo da perda, do emprego, da reputação, do amor. Mas os estoicos originais treinavam a mente para aceitar a perda como natural, inevitável, até necessária. Você não perdeu nada, dizia Epicteto, apenas voltou ao mundo que nunca foi seu. E a terceira corrente? A mais perigosa? A crença de que você precisa se encaixar. Essa é a prisão mais comum. Viver dentro das expectativas dos outros. Marco Aurélio alertava que não perca mais tempo discutindo o que é um bom homem. Seja um. Isso é um tapa na cara da cultura da comparação. Um chamado à ação solitária, silenciosa, invisível aos olhos do mundo. Ser estoico não é parecer sábio. É ser livre. O Manual dos Inquebráveis, como se tornar um estoico impossível de manipular. Se você chegou até aqui, está pronto para começar o treinamento. E não é algo que se aprende em um final de semana. Isso é uma reprogramação mental. A primeira lição é brutal e ninguém te deve nada. O mundo não te deve amor, reconhecimento ou sucesso. Essa é a base do estoicismo proibido. Porque se você vive esperando justiça, vive frustrado. Mas se você aceita que a vida é o que é, e não o que você acha que ela deveria ser, então, você se liberta. A segunda lição, prepare-se para o pior. Literalmente. Todos os dias, visualize a perda. Do conforto, da saúde, das pessoas. Não para viver em medo, mas para que, quando acontecer, você esteja pronto. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum. A terceira lição, de autodisciplina não é punição, é poder. Enquanto os outros se distraem, você foca. Enquanto os outros se afogam em prazer, você constrói resiliência. Sêneca dizia, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. O quarto ensinamento, e fale pouco. O silêncio é uma arma. Marco Aurélio escreveu, quanto mais tempo você gastar em falar sobre o que um bom homem é, menos tempo você tem para sê-lo. Fale menos. Observe mais. Julgue menos. Haja mais. E o quinto, e talvez o mais difícil, e aceite a morte. Não como fim, mas como lembrança constante de que o tempo é limitado. Quando você se lembra disso, cada decisão sua ganha peso. Cada escolha, cada reação, cada palavra. Isso é viver com consciência. Isso é viver como um estoico inquebrável. O estoicismo que eles nunca quiseram que você praticasse. Você nasceu livre, mas foi lentamente domesticado. Pelos comerciais, pelas escolas, pelos líderes. Foi ensinado a desejar o que os outros têm, a temer o que os outros temem, a buscar o que todos buscam. Mas dentro de você ainda existe aquele espaço que ninguém toca, sua mente. E é ali que o verdadeiro estoicismo atua. Não como um consolo, mas como um despertar. O estoicismo que você conheceu até hoje talvez tenha sido apenas uma sombra, uma casca segura, confortável, aceitável. Mas o que você ouviu aqui é a versão original. Crua. Implacável. Libertadora. É a filosofia dos escravos que se tornaram sábios, dos imperadores que enfrentaram a solidão, dos soldados que encararam a morte de olhos abertos. É o chamado para viver com coragem em um mundo que quer te manter com medo. Para pensar com clareza em meio ao ruído. Para agir com honra, mesmo quando ninguém está vendo. E agora que você sabe, e o que vai fazer com isso? Vai voltar para o aquário? Ou vai quebrar o vidro?